Gente, olha, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil está avançando, mas ainda não é o momento para se descuidar da saúde. Com a chegada da variante Delta aqui ao país, os especialistas afirmam que é preciso cuidado, principalmente com indivíduos não imunizados ou imunizados de forma parcial, aquelas que tomaram apenas uma dose e não voltaram para tomar a segunda. O aumento recente de casos em países como Estados Unidos e Inglaterra, que haviam flexibilizado, acende um alerta para o afrouxamento de regras no Brasil. Quais medidas de segurança podem ser adotadas? Como a gente pode se proteger dessa cepa? Esse é o assunto do Explica Pra Gente de hoje, com a infectologista doutora Luciana Pacheco, aqui no Fenômeno. Vamos ver. Isso é uma das grandes dúvidas que pairam, inclusive pelas redes sociais. Inclusive estão espalhando aí um monte de fake news, um monte de histórias disso, daquilo, outro. E a gente vai agora saber o que é verdade e o que é mentira, né? Vamos desmistificar com a doutora Luciana Pacheco. Mais uma vez, doutora, muito boa tarde. Bem-vinda aqui ao nosso Explica Pra Gente para falar um pouquinho sobre essa cepa Delta, não é? Que vem causando muitos problemas em outros países e já está no Brasil, não é? Nós não temos ainda nenhuma informação aqui em Alagoas ainda. Graças a Deus. Mas o que é de verdade, o que é de mito? Qual é a diferença dessa cepa, por exemplo, Delta, que é oriunda da Índia, para as outras, para coronavírus? Para a gente explicar um pouquinho sobre isso, por favor, vamos tentar entender para a turma que está nos acompanhando. Doutora, esse é o seu papel aqui. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, São Júnior, boa tarde a todos os ouvintes e os telespectadores, né? Então, a cepa, a variância de um vírus é causada por mutações que ele sofre desde aquela forma original, aquela forma que foi descoberta na China, no final de 2019, e ao longo do tempo ele vai causando mutações, ele vai possibilitando, tentando sobreviver na natureza, tentando sobreviver à imunidade da pessoa que teve, tentando sobreviver às vacinas, e ele vai criando essas mutações que facilitam, então, a vida dele, né? Na maioria das vezes, as variantes, elas variam de acordo com a sua potência dentro da característica do vírus, de aumentar ou não a virulência, de aumentar a transmissibilidade. E essa variante Delta, ela age naquela partículazinha do vírus, naquela ponta do vírus, que é onde ele se encaixa na célula do ser humano e invade e causa doença. Então, a gente já sabe que essa cepa ela é mais transmissível do que as outras, essa variante, e ela pode causar, por conta dela ter essa passagem facilitada aí, ela pode ter uma doença mais grave, é o que tem se demonstrado nos estudos. Os sintomas não são diferentes. Os sintomas são de uma doença respiratória, uma síndrome respiratória, com aquelas mesmas manifestações daquela cepa inicial, né, daquele vírus inicial, da cepa que foi produzida no Brasil, da que foi no Reino Unido. Então, assim, as manifestações clínicas são semelhantes. A gente não tem como dizer, eu estou doente pela variante Delta, ou estou doente pela variante Beta. A gente não tem como clinicamente saber disso. As amostras das secreções, elas são estudadas e aí se confirma que essa variante ou outra que está causando aquela doença na pessoa. Muito bem. E a gente já sabe que no Brasil a variante Delta já chegou no Rio de Janeiro. Ela é responsável hoje por metade dos casos e uma coisa que preocupa é porque ela está acontecendo principalmente em pessoas que não estão vacinadas. E a vacina já está aí, né? Não se justifica hoje uma pessoa não estar vacinada, principalmente o idoso, porque é uma pessoa mais vulnerável à doença, porque já tem suas doenças prévias, né? Hipertensão, diabetes, é mais comum isso no idoso. Então, e a vacina, ela foi iniciada nos idosos, nos profissionais de saúde, depois nos idosos.
Então, não tem nenhuma justificativa para que as pessoas hoje não estejam já, pelo menos os idosos, com as 2 doses da vacina, aquelas que precisam de 2 doses tomadas. Perfeito. Vamos lá, então, tem pessoas querendo fazer perguntas, vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ver aqui, então, no nosso telão, doutora Luciana Pacheco. Quem pergunta para a senhora é a Mariana Souza, lá do bairro Antares. Ela pergunta o seguinte: doutora, levando em conta que a variante Delta é mais contagiosa, é recomendado outros cuidados além dos que já estavam sendo tomados? Não, os cuidados são os mesmos, porque a forma de transmissão é a mesma. A pessoa tem as manifestações gripais, tosse, espirra, coriza, fala com a pessoa, eliminando aquele vírus, ou seja, a transmissão, a proteção contra essa transmissão é a mesma. O uso de máscara sempre que a gente sai de casa, e até dentro de casa, se a gente tiver a gente trabalhar num local de risco, por exemplo, dentro de um hospital, e na sua casa tem um idoso, ou tem uma pessoa que tem uma deficiência na imunidade. Então, a gente também deve se preocupar, mesmo dentro de casa, em usar máscara para ter o contato com essa pessoa. Usar máscara boa, aquela máscara N95, em ambientes fechados. Então, se você trabalha num local onde é fechado, é interessante que, ao invés da máscara de tecido ou até a máscara cirúrgica, opte por uma máscara N95, chamada PFF2, porque ela garante uma proteção maior. O isolamento, o distanciamento físico, a gente sabe que no Brasil a gente nunca fez isolamento como deveria ter feito, nunca ninguém fez um lockdown de forma plena, assertiva, né? Mas o distanciamento físico aí em torno de 1,5 m, 2 metros, já diminui essa possibilidade de transmissão entre as pessoas, e a higienização das mãos com água e sabão, com álcool gel. São as mesmas medidas de proteção, mas as pessoas precisam usá-las adequadamente. Máscara cobrindo nariz e boca e o distanciamento. Muito bem. Vamos lá, então, tem a segunda e última pergunta. Vamos lá, então, quem pergunta para a doutora Luciana Pacheco, vamos ver, então, aqui no nosso telão, é a Joyce Almeida. Ela é da Xanda Jaqueira. Ela pergunta o seguinte: doutora, as vacinas em circulação são eficazes contra a variante? Essa é uma boa pergunta. Está me escutando? Estou te ouvindo. A senhora conseguiu ouvir a pergunta? Ouviu, né? Ouvi. Ok. Então, essa é uma boa pergunta, porque existe realmente essa dúvida. E pelos estudos até agora feitos com a vacina da Pfizer, com a vacina da AstraZeneca, com a vacina da Janssen, que são as que estão sendo utilizadas aqui, além da Coronavac, a proteção contra a variante Delta tem se mostrado boa. Com a Coronavac, ainda estão sendo concluídos estudos com relação a ela, mas é provável que também seja uma proteção adequada, porque os idosos que estão vacinados, que foram o grupo que mais utilizou a Coronavac, e os profissionais de saúde também, eles não estão se infectando mais. Então, é possível que ela também dê uma boa proteção. Mas a gente sabe que a vacina ela não dá 100% de proteção. O mais interessante para a vacina, a gente pensar, é que ela vai lhe proteger contra a forma grave da doença, contra a necessidade de internação. Então, o objetivo maior é esse. E o ato de vacinar é um ato coletivo. Enquanto a gente não tiver a maior parte da população vacinada, o risco vai continuar. E, além disso, não é uma medida única. A gente tem que vacinar e, enquanto não tiver todo mundo vacinado, continuar usando máscara, distanciamento físico e higienização das mãos. Perfeito. Eu falo em distanciamento físico, Wilson Júnior, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente, no Brasil, as pessoas seguirem, né, essas regras. É muito difícil. No mundo todo, mas o Brasil foi um dos países que mais resistiram a essa medida, né? Sentiram porque a gente é um povo mais caliente, né? A gente gosta mais do toque, do carinho, né? A gente tem uma série de justificativas para isso. Somos mais expansivos, então é por isso a gente sofre mais. Exatamente. Mas então, assim, se a gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar seguindo essas regras. Se a gente vai para um restaurante, opte por ficar do lado de fora do restaurante, né? Na calçada, num ambiente mais aberto, mais ventilado. Está chovendo agora, então é mais complicado a gente ficar no terraço, no lado de fora do restaurante. Mas aí a gente evita aí, nesse momento aí de mais aumento de casos,
ir para locais onde o ambiente fechado é a opção. Então, a minha recomendação é que está chovendo, fique em casa. Comece a fazer sol, o tempo está bom, vai se divertir. A gente sabe que isso é difícil a gente controlar, então vá se divertir de forma mais segura possível. Opte em ficar um ambiente aberto, ventilado, mantendo ainda o distanciamento, usando máscara quando possível. Quando a gente vai para um restaurante, não tem como usar máscara, porque a gente vai se alimentar, beber, e aí precisa ficar sem a máscara. Mas se a gente respeitar essas medidas, a gente já diminui a possibilidade de transmissão. Perfeito. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações oficiais importantíssimas e didáticas, né, para a gente poder desmistificar e trazer a informação na velocidade em que ela acontece e correta para que todos se cuidem. Isso que é mais importante. Um abraço, muito obrigado pelo Explica para a gente de hoje. A senhora volta depois com mais informações importantes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa semana, saúde e sucesso. Boa semana para todos nós. Muito obrigado, doutora Luciana Pacheco, infectologista, no nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para vocês, tá bom? Muito bem.